Esse é um bate-papo aberto, a gente vai falar sobre saúde mental do viajante corporativo, no momento em que a gente está vivendo tantas incertezas, um turbilhão de emoções ali, para principalmente quem viaja e quem sabe que vai precisar voltar a viajar e quando tudo voltar a algo mais próximo da normalidade. Eu sou o Luiz Moura, eu sou Head de Marketing e Co-Founder da Vol, que é uma startup de mobilidade de viagens corporativas. Junto comigo está a Jordana Souza, que é também uma cofundadora da Vol. Jô, se apresenta para quem ainda não te conhece. Pessoal, boa noite, Lu. Eu acho que todo mundo que está aqui já conhece ou já viu a gente em alguma live, né? Um prazer estar aqui falando sobre um assunto tão delicado nesse momento que a gente está vivendo, né? Que já se estende aí por um ano, mas que está vindo uma hora a gente pensa que passou, mas voltou, e é bom sempre estar discutindo, dando dicas e vendo a opinião também de todo mundo do que pode ser feito. Obrigada aí pelo espaço. Valeu, Jô. Obrigado por estar aqui comigo mais uma vez. E com a gente está o Fernão Loureiro também. Eu acho difícil alguém não te conhecer ainda, viu, Fernão? Mas para quem não te conhece, se apresenta aí para a gente. Obrigado. Olha, eu estou tentando fazer só a minha câmera funcionar. Eu vou me apresentar, eu vou sair e voltar na sala, tá, Luiz? Tá certo, aí, fica à vontade, vamos ver Fernão. se a câmera funciona. Bom, eu agradeço mais uma vez o convite da Vol. Acho que é o nosso terceiro ou quarto papo juntos. E sempre é gostoso trocar com vocês. E esse tema de hoje, particularmente, eu gosto muito. Eu sou fundador da Loureiro Consultores, que é uma consultoria especializada em gestão de viagens e eventos corporativos. A gente faz a terceirização das áreas de viagens e eventos por aqui, como também consultoria para política de viagens, de despesas, de mobilidade. Fui gestor de viagens de 4 organizações, algumas delas na América Latina, e faz uns 5, 6 anos que trabalho o tema de mobilidade urbana, que depois de algum tempo, quando eu comecei a trabalhar, surgiu a Vol e veio num excelente momento. Então, eu sou apaixonado pelo tema de mobilidade, de pessoas. Para mim, gestão de viagens é gestão de logística de seres humanos. Então, acho que esse tema de hoje, né, da saúde mental, vai totalmente de encontro a isso. Isso aí, Fernão. Obrigado mais uma vez por estar com a gente. A sua presença e participação é sempre muito bem-vinda, viu? E eu espero que todo mundo goste desse bate-papo, que a gente está só com fera. E olha, comigo, com a Jordana e com o Fernão, a gente tem uma psicóloga, que é a Carol, que já esteve com a Vol em outros eventos, inclusive eventos internos. É uma querida amiga nossa, que vai trazer para a gente muito conhecimento ali do lado da psicologia sobre como que a gente pode ajudar esse viajante nesse momento tão delicado. Carol, se apresenta aí para a gente também, para quem ainda não te conhece. Isso. Oi, gente, boa noite, né? Prazer estar com a Vol aí mais uma vez. Eu acho que esse espaço que vocês abrem, né, para poder discutir a saúde mental, não apenas, né, dos seus colaboradores, mas também aí dos colaboradores dos seus clientes, é muito importante, né? Eu sou psicóloga, psicóloga clínica, também tenho atuação em psicologia social, de comunidades, tenho também uma trajetória aí na psicologia organizacional de 5 anos antes de me manter aí apenas na clínica, né? E eu entendo que hoje, Dia Mundial da Saúde, né, é um momento muito oportuno para a gente discutir os impactos, principalmente aí na saúde mental desse momento e desse pós-momento também que a gente está vivendo. Eu acho que vai ser muito engrandecedor, né, esse bate-papo com essas diferentes perspectivas. E obrigada de novo pelo convite. Obrigado, Carol. Olha, de novo reforçando, esse é um bate-papo aberto, então quem quiser abrir o microfone para complementar algum conhecimento ou trazer algum ponto de vista diferente ou até mesmo propor uma ideia para uma discussão aqui dentro do que a gente já tem previsto, fique super à vontade. Eu vou estar mediando esse bate-papo, então, na verdade, eu vou fazer algumas perguntas e queria que vocês também me ajudassem trazendo as dúvidas e incertezas que a gente tem aqui para essa roda de conversa. Bem, todo mundo sabe que a gente mudou muito a forma como a gente fazia as coisas, né? E talvez a atividade que sofreu mais com essa ruptura foi justamente o nosso ato de viagem. A Travel Consul, uma agência de notícias, trouxe uma informação interessante que os brasileiros, através de uma pesquisa detectada, os brasileiros eles têm interesse, aqueles que têm interesse de voltar ou retomar as viagens, vão priorizar viagens solo ou em até mais um acompanhante, 2 pessoas. E a preferência de hospedagens em hotéis e resorts, talvez por conta dessa infraestrutura. Agora, quando a gente fala de viagens dentro de empresas, as pessoas que viajam porque precisam nas suas atividades laborais,
Carol, a gente tem hoje dois públicos, né? A gente tem aquele perfil de viajante, de profissional, e até mesmo da gente, pessoa, que está super aberto para voltar a viajar, está ansioso para poder voltar, entrar no avião, sentir aquele cheiro de aeroporto. E a gente tem aquele perfil de profissional, aquele perfil de pessoa, que está com muito medo de quando precisar voltar a fazer isso por alguma necessidade. Por que a gente tem perfis tão diferentes? Falando de empresas, né, contextos maiores, a gente tem perfis de pessoas diferentes, mas falando especificamente da reação dessas pessoas com o ato de viajar, por que algumas pessoas reagem com ansiedade para voltar e outras reagem com ansiedade pelo medo de praticar a viagem? Essa é uma pergunta muito boa, né? Muito complexa também, porque faz a gente refletir aí, Luiz, sobre diversas coisas que constituem, né, o ser humano, né? Então, todo mundo tem uma estrutura cognitiva diferente, né? Todo mundo tem uma história de vida diferente. Os traços de personalidade das pessoas também são diferenciados. Isso tudo vai influenciar em como que a pessoa vê a si, como que ela vê o outro, como que ela vê o mundo, né? Então, muitas vezes ali, por experiências que essa pessoa teve previamente à pandemia ou durante a pandemia, ela pode ter traços de ansiedade amplificados, né? Sendo que outras pessoas, por terem uma estrutura cognitiva ali diferenciada, não vão ter, né? Então, basicamente, assim, as pessoas são diferentes, né? Então, a gente não pode esperar a mesma reação de todo mundo. A questão é como que a gente vai tratar essas diferenças, né? Para que tanto essa ansiedade por voltar, né, não seja ali apresentada de forma ruim para essa pessoa, para o contexto, e como que a gente pode lidar com essas pessoas também, né, que a partir da estrutura cognitiva dela tem um medo ali mais exacerbado, como que a gente pode tranquilizar essa pessoa, né? É basicamente escutar mesmo, né? História de vida, né? Entender como que essa pessoa enxerga ali, né, o ambiente que ela está inserida, né? Responde? Entendi. Sim, os contextos são diferentes. O que eu fico pensando, Isso. eu queria até perguntar para o Fernão, já que ele navega bastante dentro desse universo corporativo, o que ele tem visto? Fernão, o que você tem visto? As pessoas, elas têm... os profissionais, eles têm se preparado, agora a gente está te vendo. Mó luta aqui, Muito viu? bom. Tá tranquilo, não tem problema não. As pessoas têm se preparado, esses gestores de viagens, porque a gente tem gente aqui que está com a gente que não é, nesse bate-papo, que não é profissional da área de turismo corporativo. Então, assim, tem profissionais que precisam viajar para exercer suas funções. Existem várias funções que dependem de uma mobilidade, inclusive aérea, às vezes internacional. Mas as empresas estão se movimentando, você tem visto esse movimento de acolhimento com as pessoas, uma preocupação em dar conforto ali para esse viajante quando ele precisar retornar à rotina de viagem? Sim, mas eu vejo mais, eu vejo sim, Luiz, mas eu acho que é mais relacionado ao gestor da pessoa. Então, eu vejo mais iniciativas isoladas, de acordo com o gestor direto da pessoa, tentando tranquilizá-la, identificar maneiras de deixá-la mais confortável para viajar em nome da empresa. Não nesse momento, desde da metade de março para cá, parece que a gente está, né, no Dark, lá da Netflix. A gente voltou para março de 2020, todo mundo meio que parou de viajar de novo. Mas até então, no período que as atividades de viagem voltaram, entre julho do ano passado e março desse ano, eu percebia, assim, uma preocupação grande dos gestores de equipe, de área, com as pessoas. Não tão grande, eu acho que o RH das empresas, claro, se preocupam, mas muito mais no aspecto de home office, de cuidado com as mulheres, né, que tem tripla jornada, não tanto para o viajante corporativo, mas muito mais para o colaborador daquela empresa. Em termos do perfil de viajante, é mais o gestor da pessoa mesmo. Entendi. E Jô, das empresas que têm procurado aí você para poder falar sobre tecnologia de mobilidade, essa preocupação com o bem-estar, como é que você vê isso? Antes era pautado e agora também, ou com mais força, ou antes não se falava disso e agora as empresas estão tendo essa preocupação mais latente? Eu hoje identifico muito mais latente essa preocupação, sim. Como eu tenho menos interação com o gestor direto, como o Fernão ele tem mais, né, esse contato, eu tenho com o tomador de decisão de uma contratação de uma ferramenta, por exemplo, é nítido e isso é declarado que hoje a procura é muito mais para dar segurança ao colaborador do que uma ferramenta que reduza custo, por exemplo.
Então, as políticas, eu vejo também que as políticas se adequaram e é o básico que a empresa precisa fazer, né? Não dá mais para o tempo antes de uma viagem, ele era em média aí corporativa para uma antecedência de compra de 13 dias, né? 10 a 13 dias. Hoje está em 4. E por que está em 4? Porque a gente não tem mais nem segurança que os voos vão sair, que a malha aérea vai funcionar e que de fato aquela viagem vai ser necessária, né? Então as viagens se tornaram emergenciais e aí, com foco mais em segurança do colaborador, sim. Ontem, inclusive, eu conversei com uma empresa muito grande, que tem uma demanda de viagem muito grande, e um dos procedimentos deles é, no mínimo, no máximo, 3 dias de antecedência de viagem, e o viajante tem que testar antes de emitir sua passagem, por exemplo, para garantir a saúde dele e também uma preocupação com o resto, né? Porque a gente está falando de uma pandemia altamente contagiosa de um vírus, então eu vejo uma preocupação muito maior com a segurança do que com a economia hoje, com certeza, e com foco no colaborador. Entendi. Eu lembro de uma live que a gente fez, inclusive com a Andrea, que está aqui com a gente. Andrea, depois se você quiser participar desse tópico. As empresas elas tinham várias preocupações antes, quando as pessoas viajavam a trabalho, mas a gente nunca precisou antes ensinar, por exemplo, um funcionário a tomar um cafezinho no aeroporto, a dar para ele as orientações de Exato. higiene, para ele poder comprar, por exemplo, um pão de queijo antes do embarque. Carol, de onde que vem tanto anseio para que esse tipo de atividade tão corriqueira, tão simples, se torne, às vezes, um problema mesmo, assim, que tenha um peso nessa mente desse funcionário, que ele cria até mesmo algum tipo de bloqueio para realizar uma atividade que antes ele fazia de forma quase que involuntária. De onde que vem isso? Então, a gente está num momento atípico, né? Muitas vezes as notícias, né? Elas apresentam os fatos aí de uma maneira muito catastrófica, não levam em consideração, né? O que cada um pode fazer para se cuidar, né? A gente tem uma questão também, Luiz, que em momentos de incerteza, que a gente não sabe o que vai acontecer, como que as coisas vão se dar, a gente muitas vezes apresenta algumas distorções de pensamento, sabe? Principalmente catastrofização. Então, uma que é basicamente você sempre pensar no pior que pode acontecer ali, né? Diante de uma situação, né? Então, às vezes, a pessoa, ela vivia ali de forma comum, só que o contexto dela, ele se alterou, tem um perigo real, né? Mesmo tomando os cuidados, muitas vezes aí a gente volta, a estrutura cognitiva daquela pessoa vai fazer com que ela distorça, né, muitas vezes o que está ali de realidade concreta e sempre pense no pior. É o que a gente chama ali de catástrofe, né? Então, mesmo algo que seria corriqueiro, ele passa ali a ser visto como perigo. Isso serve como proteção, claro, né, em alguns momentos, mas se a gente não tem um trabalho firme ali de fazer uma análise da realidade, né, junto da pessoa, ela não vai conseguir, né, retornar ali a fazer atividades corriqueiras, né? Por isso que é importante a conscientização, né, do que cada um pode fazer para se proteger, de como que o meio ali ele está se preparando para receber essas pessoas e escutar mesmo, né? Assim, poxa, se eu estou ali no aeroporto, eu preciso tomar um café e eu vejo que todos os cuidados estão sendo feitos ali pelas pessoas que estão me atendendo. Qual que é a chance ali de 0 a 100, né, de eu pegar alguma coisa, de eu me contaminar, né? Fazendo essa análise da realidade, a pessoa consegue voltar ali aos poucos, né? Mas é também ensinar essa pessoa de que ela tem habilidade para entender se aquele meio ele está seguro ou não, né? E fazer essa análise, né? Que muitas vezes ela não vai poder fazer assim na hora. Por isso que é interessante uma preparação, sabe? Para ela conseguir voltar aos poucos, né? A uma rotina. Porque se a gente, né, simplesmente joga a pessoa também, né? Ela pode ter ali aspectos de ansiedade muito exacerbados, né? E justamente por essa falta de preparação e de análise da realidade. Uhum. Lu, você me permite só comentar sobre esse ponto da Carol? Claro. É importante porque a empresa, o medo é real, né? Ele existe, né? E a gente está falando do momento atual, não estou falando de uma crise futura, de um medo futuro. É diferente da pessoa que tem medo de andar de avião. A gente está falando de um medo real que as pessoas estão vivendo, né? E eu vejo que o viajante também, eu converso com muitas pessoas e a gente acaba absorvendo muitas informações, né? Eu digo por mim, eu 2 vezes por semana estava no aeroporto, na mesma semana. E hoje
sinto segura, eu estou desesperada para voltar. Eu sou a pessoa que estou doida para voltar a viajar a trabalho, que tudo volte ao normal, pelo menos, é o mínimo do normal. Mas tem gente que não, que está morrendo de medo pela saúde dele, pela saúde de quem está perto dele, porque é real, né? Por isso que é importante também, né, Carol, as empresas identificarem o perfil desses viajantes através, sei lá, de uma pesquisa, de uma análise interna, porque eu entendo também o lado corporativo de que o negócio não pode parar, né? Ele Sim. precisa continuar, mas de repente aquela pessoa naquele momento não é a mais adequada para fazer com que o negócio também continue, porque aí a empresa está olhando para os dois lados, tanto para a vida do colaborador e com o medo que é real, quanto para o seu negócio também garantir a continuidade. E E isso é também, isso é uma e preocupação até, real, Fernão? então, até complementando o que a Jo falou, eu acho que para o processo de recrutamento e seleção, né, que fala-se muito, viagens são requeridas, mas não se passa um perfil para os candidatos quantas viagens, é uma vez por ano, uma vez por semana. Eu acho que são pontos importantes também de os profissionais de recrutamento e seleção incluírem isso e aí contatarem o gestor de viagens para entender, né, qual é a expectativa com base na média anterior e com o próprio gestor da vaga, principalmente, né, que é quem passa os requisitos para o RH contratar alguém, recrutar alguém, passar qual é a expectativa de viagem, até porque tem uma diferença muito grande. Você vai toda semana para o Rio de Janeiro, que é 40 minutos para ir para voltar, ou para Manaus, que são 5 horas para ir, quando é um voo direto e não com conexão. Então, isso também precisa ser pesado até pelo colaborador, e eu acho também, Jô, que muita gente nesse período percebeu que não está tão mais afim de viajar. Então, tem viajantes que falaram, putz, eu viajava demais, quando eu voltava, conversar com meu chefe, ou cortar pela metade. Não pessoal de vendas, né? Porque você é uma pessoa de vendas, precisa estar sempre no campo, mas eu acho que tem outros perfis dentro da empresa, de outros viajantes, que daria até para reduzir um pouco. E pelas consultorias que eu tenho feito, que eu fiz nesses últimos meses, que até pelo contrário, né? Eu converso muito também como você com os decisores, porque geralmente quem toma essa decisão de contratar uma consultoria ou não é o gestor de viagens. Eles vão muito nessa linha do demand management, né? Então, como que eu vou olhar para frente a readequação das pessoas, como a Ana falou também, né? Não é só jogá-las de volta dentro do avião e vai embora, mas também a necessidade dela viajar de fato. Muito interessante. O Tony até trouxe um comentário aqui no chat, Jô. Muito do que a Carol e vocês falaram, assim, o tanto que é uma questão cognitiva, né? É o tanto que a pessoa percebe. E assim, a gente é bombardeado, né, gente? A gente é bombardeado por notícia ruim. Nós somos bombardeados por notícias ruins. Sim. Eu acho que, não sei, Carol, você pode talvez trazer isso tecnicamente para a gente, mas esse medo, ele nasce da percepção da insegurança e não da insegurança em si. Por isso que esse bate-papo nosso hoje é tão importante, gente. A gente tem um papel fundamental para poder acolher essa pessoa com informação, dar dados, né? A gente estava conversando hoje, acho que foi ontem mais cedo, Carol, da pauta, o tanto que você trouxe algumas ideias que eu queria até que você colocasse aqui para a gente, o tanto que nós, profissionais que trabalhamos com viagens, qual que é o nosso papel em acolher com informação as pessoas que estão, e muito importante, tá? Nós vamos voltar nesse tópico daqui a pouquinho, mas as pessoas que estão com ansiedade e estão com medo de viajar e a gente não percebeu ainda, né? Eu acho muito interessante quando você traz, né, Luiz, essa questão da percepção, né, em relação às coisas. Porque, por exemplo, diante de uma mesma situação, cada um vai reagir de uma forma diferente. Então, eu entendo, né, que o gestor de viagem, né, ou então a pessoa, né, que está convivendo ali diretamente com aquele viajante, ele tem um papel muito importante de entender a individualidade daquela pessoa, né? Então, por exemplo, poxa, eu tenho muito medo. Ok. Por quê? Aconteceu algo, né? Faz de conta que as coisas voltaram ao normal, né? Durante aí esse momento mais crítico, o que aconteceu na realidade dessa pessoa que pode ter feito o medo dela, né, ser exacerbado, que pode ter alterado às vezes a percepção dela, mesmo quando a gente estiver aí talvez numa normalidade, né? Então, ter abertura para isso, né, de entender, escutar, né, e não simplesmente jogar a pessoa lá é muito importante, né? Sim. E é isso, assim, as coisas são reais. Às vezes aconteceu, né,
algo muito pesado, e aí? Como é que você vai lidar? Você vai simplesmente ignorar, né, o contexto dessa pessoa, ou você vai ter ali uma escuta ativa, né, ou você vai, às vezes, dar um protagonismo para essa pessoa? Porque, por exemplo, às vezes a pessoa realmente decidiu, poxa, eu não quero viajar tanto quanto antes. Ok, ela precisa ser protagonista naquilo, né? O que que dá ali realmente para a gente evitar de viagem, né? Será que você É, tem, né, o controle daquilo que você faz, daquilo que você não faz? Será que você fez um levantamento? A pessoa, como protagonista, ela também fica mais tranquilizada, né? Ela se sente ouvida e ela se sente dona ali do processo dela, seja de viagem, seja de poder evitar uma viagem, caso seja o caso. é. É porque a gente está numa situação tão extrema que, assim, por mais que a empresa fale, vou te oferecer todo o conforto, a empresa procure dar essa segurança para o viajante, mas nada garante que ele não vá se contaminar e, principalmente, a roleta russa da contaminação de que ele vai ter uma infecção grave e não uma leve. Então, é muito difícil mesmo. Aqui a gente está falando do cenário, né? Todo mundo se vacinou, a economia está voltando, vamos voltar a viajar. Mas no cenário de hoje é muito difícil, assim. A empresa não pode se responsabilizar, né? Está fora do controle de todo mundo. Por isso que o medo é real, né? E as pessoas têm que ser ouvidas, né? Pois é, E eu e aí acho, pensa o né? seguinte. Desculpa, Carol, pode falar. Ah, tá, desculpa. O que que acontece? Eu acho que nesses casos, né, realmente é uma roleta russa. As pessoas realmente podem se contaminar, seja ali na viagem, seja ali, né, fora da viagem, mas num contexto de trabalho, né? E aí, muitas vezes o que vai deixar a pessoa segura, né, para poder tomar uma decisão ali de mobilidade é saber, por exemplo, que a empresa tem políticas para poder acolher a família caso algo aconteça. Ou saber que Sim. caso ela apresente, né, alguma complicação ali durante a viagem, ela vai ter um acolhimento, né, de qualidade e que ela vai receber, né, essa atenção, esse acolhimento, que a família dela também vai receber isso. São coisas que também tranquilizam quando a gente pensa nesse cenário, né, que também é real, mas que já é mais radical, assim, né? Mas que pode acontecer, né? Então eu entendo que, para além da questão de um acolhimento, né, pessoal mesmo, é importante as empresas serem bem claras, né? Essas políticas de acolhimento concreto, de saúde, né, de família, caso seja necessário, porque pode acontecer, né, gente? Sim. E aí? Antes, né, Carol? Uma preparação Isso, prévia para dar sim, deixar essa via de contato para a pessoa se sentir confortável, de até colocar, olha, eu não me sinto confortável de viajar nesse momento. Um ponto que você falou que eu acho interessante a gente reforçar é que, assim, a maior parte das empresas reduziu drasticamente a sua quantidade de viagens e a quantidade de pessoas que elas colocaram para viajar a trabalho. Isso é um dado que todo mundo sabe. Então, essa empresa que está com um público 10% do tamanho dele todo, público de viajante, está fazendo uma campanha legal, está munindo o time de informação, está trabalhando essa via de contato para esse viajante, para esse colaborador saber que ele vai ser acolhido caso alguma coisa aconteça, está tudo maravilhoso. Aí, nesse público pequeno, um desses viajantes acaba sendo contaminado. Na viagem, fora da viagem, como o Fernão disse, a gente não sabe. E aí? O cenário está lindo. O jogo começou. Com a bola rolando no campo, aconteceu um problema. Como que as empresas conseguem lidar com isso? O que vocês trazem para a gente aqui de dica? Porque, assim, eventualmente a pessoa pode ser contaminada na viagem, a gente sabe, mas eventualmente também fora dela, né? Às vezes num contexto familiar, num encontro com amigos, enfim, não está aqui para a gente colocar e nem julgar a atitude. Mas se ocorrer, o que as empresas podem fazer? O que nós, que gerimos esses profissionais, conseguimos fazer? Uhum. Aí entra uma questão bem interessante, porque assim, a vacina, ela não vai impedir que vamos supor, todo mundo tomou Coronavac, né? E os testes científicos mostraram que a Coronavac reduz 50% a chance de você se contaminar, ou seja, 50% em teoria vai pegar. Só que desses, ninguém vai ser entubado, ninguém vai ter uma infecção grave, só que 22% ainda podem ter uma infecção leve. Ou seja, eu constantemente corro o risco de ter 22% dos meus funcionários tendo que ficar 15 dias em casa, porque os sintomas da Covid, né, eles realmente são uma gripe forte, eu tive, então você fica fraco, você perde paladar, enfim. Então, quer dizer que as empresas vão ter que contar agora também com o risco de terem 22% dos seus colaboradores
numa base mensal, afastados do trabalho, trabalhando de casa. E aí entra a questão do backup, né? Então, tipo, a Jordana pegou, Deus me livre, Jô, batendo na madeira, pegou a Covid. Já estou imunizada, já estou imunizada, Fernanda, informação pública. Tá, então tá vacinada, pegou de novo, vamos supor. Quem vai ser o backup da Jô, né? Então, as áreas, não digo que isso tem que estar na política... Aqui, tá? Luiz, aqui. Luiz é o Coringa. Luiz é o Coringa. Ana Furtado da Vol, Não que precise estar na política de viagens, não acho que chegue a tanto, mas os departamentos internos vão ter que ter esse esquema, né? Pô, tem a reunião lá agendada com o cliente que a gente está esperando há 3 meses. A Jordana está afastada 14 dias por motivos médicos. Quem vai no lugar dela? Então, acho que vai criar também uma outra dinâmica dentro das equipes, especialmente entre as pessoas que viajam representando a empresa. Olha que pelo menos no primeiro engraçado, momento. né? Eu acho que isso é real, mas olha que engraçado como a dinâmica toda mudou, né? A gente vê muito aí, durante o ano passado inteiro, né, a nova dinâmica da volta ao trabalho, o trabalho remoto se reforçou muito, se concretizou como real, né, como funciona. A gente, nosso caso, a Vol, né, Lu, a gente fez uma sede nossa, nova, linda, incrível, e nunca tivemos ninguém lá. Não conseguimos fazer com que isso acontecesse. Porque a gente terminou a obra no meio da pandemia. Então, mesmo que volte, não vai voltar mais, né, a ser como era antes. Então, a gente até brinca aqui que toda vez que você fala, não, novo normal, morre um coelho, porque ninguém aguenta mais o novo normal. Mas, de fato, as coisas mudaram. Então, além de ter um plano de contingência para os funcionários, para aquela função desenvolvida, a volta ao trabalho não vai ser mais a mesma coisa. Então, quando um escritório cabia 100 pessoas, hoje vai caber 30, 35 pessoas, por conta das novas regras, e mesmo todo mundo vacinado. A gente está falando de um vírus que é gripe, ele é mutável, ele vai mudar todos os anos e nem para sempre você vai estar imunizado. Mas é engraçado isso. Eu acho que a gente, enquanto, falando agora no chapéu de empresa, a gente não se preocupa muito, às vezes, com aquela continuidade daquela atividade, né? Você falou de backup ou plano de contingência caso uma pessoa-chave adoeça, esteja fora. Mas mais do que isso, eu acho que também é aquela preocupação com o colaborador, né? Qual o apoio que a empresa vai dar? Eu queria ouvir da Carol isso, sabe, Carol? Qual é o acolhimento adequado que a empresa precisa dar, né? A gente está passando por isso. Várias pessoas aqui do escritório tiveram, graças a Deus ninguém teve um caso mais grave. Eu tive, Luiz ainda não. Mas a gente está passando por isso, é real, né? Como que eu acolho o meu colaborador que está passando por isso? Porque às vezes ele não quer compartilhar, ele fica envergonhado e tal. Como é a melhor maneira, enquanto empresa, enquanto gestor, da gente fazer esse acolhimento? Bom, Carol, só complementando a pergunta da Jo, Claro. como acolher e como saber quem está precisando, porque nem sempre os sinais que a gente recebe são sinais que a gente consegue interpretar com tanta clareza, né? Que a pessoa está com ansiedade, que ela está, às vezes, desenvolvendo algum tipo de transtorno, ou que ela está realmente muito desconfortável, mas está tentando sustentar isso e a gente sabe que, eventualmente, isso pode explodir. Então, só para complementar a pergunta da Jo, ótima pergunta, Jo. Então, gente, eu entendo que a abertura é tudo. A partir do momento, né, que a empresa, que os líderes ali, né, que estão representando a empresa, eles têm posições de abertura, né, de conversar, de não simplesmente esperar as pessoas virem até ele, né, com as queixas, mas sim de se mostrar que se importa, as coisas ficam mais fáceis, né? Então, por exemplo, poxa, tem alguém ali no escritório, né, a gente voltou presencial, uma pessoa ali pegou Covid, né, mesmo que seja leve e tudo mais, precisou ficar afastado, né? O que eu posso fazer ali com aquelas pessoas que ficaram ali, né, que às vezes tiveram contato e tudo mais? Será que eu posso deixar essa pessoa em casa, né? Enquanto a gente não sabe se ela vai apresentar nada? Será que eu posso fazer ligações ali, às vezes diárias, seja o gestor, né? Seja às vezes uma área médica ali daquela empresa, para ver como que aquela pessoa tá, né? Será que eu posso fazer ali reuniões diárias ou então semanais, de uma forma de grupo mesmo, né? Ou então às vezes até contratar algum psicólogo, né? Isso depende, claro, da estrutura ali da empresa, do tamanho. Para poder ter uma escuta, né, mais especializada dessas pessoas.
mas eu entendo que é isso. A forma de mostrar que a gente se importa, né, de acolher, é de ter ação, né, e de ir até aquele colaborador, né, de mostrar que ele não precisa ter vergonha, né, às vezes de passar, né, impressões suas, vivências suas para aquela pessoa ver que ela não está sozinha, né, na psicologia a gente chama isso de humanidade compartilhada, né, a pessoa ter a noção, né, de que por mais que ela pense assim, nossa, poxa, será que só eu que estou com todo esse medo? Não, existem outras pessoas assim. E quando a gente mostra, né, o lado humano, né, essa abertura, essas pessoas com certeza, né, elas vêm até a gente depois, caso necessário, com os anseios dela, de forma mais segura, de forma mais clara, né, de forma mais tranquila, né, mas eu entendo que é isso, assim, poxa, tem ali uma posição de líder, eu não vou esperar, né, o colaborador vir ali trazer, eu vou compartilhar também que eu estou padecendo ali do mesmo sofrimento, muitas vezes, né, e que ele E pode, isso é né, chegar até tão mim complicado, né, e Carol? compartilhar. Porque, assim, a gente está vivendo um momento em que todo mundo, a maior parte das pessoas está extremamente ansiosa, né? A Sim, gente tem Sim. índices grandes de depressão crescendo, de doenças psíquicas também sendo desenvolvidas, mas é até bom a gente ter trazido esse tópico para a gente poder fazer uma reflexão até que ponto nós, como gestores, estamos preparados para suportar uma abordagem dessa, porque às vezes o negócio também não está tão legal para o nosso lado assim, né? A gente está super abalado, todo mundo ficando dentro de casa o tempo todo, ou trabalhando com um pouco mais de pressão, movimentos econômicos aí, quando a gente pensa que o negócio está bom, vem, atraca navio e o negócio vira confusão toda. Até para a gente saber se a gente não conseguir também, eu acho que não tem problema, né? A gente pedir ajuda e contratar, às vezes, contar ou contratar profissionais que sejam especialistas e já estão preparados para isso, como você trouxe o caso dos psicólogos. Eu vou só chamar aqui uma pergunta, o Uber, adorei o seu nome, Uber, pediu para fazer uma pergunta aqui para a gente, eu vou te convidar, pode abrir o seu microfone, fica à vontade, tudo bem com você? Tudo ótimo. Fernão, meu amigo, Tudo grande bem, amigo. Uber? Tudo. Jordana, Luiz, Como vai, Uber? Prazer. prazer. Primeiro, a minha mais enorme admiração por vocês, pelo que vocês estão conseguindo fazer de disrupção nas viagens corporativas, que agora são mobilidade corporativa, e já adotei esse novo termo para seguir aí para o futuro das viagens corporativas. Então, a Vol tem feito algo muito legal e parabéns. Parabéns pela escolha da Caroline, uma preta numa live aí, né, de uma profissional preta, então super bacana essa questão da representatividade também. E a minha pergunta vai ser difícil, porque vai ser o seguinte, Jordana e Fernão, se a Caroline quiser complementar, e o Luiz também, fiquem à vontade. Os orçamentos das empresas praticamente zeraram, das viagens, enfim, praticamente zeraram. Em contrapartida, nós, fornecedores, eu, no caso, sou hoteleiro, estamos praticamente jogando os preços lá embaixo, porque, enfim, a gente está num momento em que a gente... Uma mulher grávida é grupo, né, nos hotéis agora, né, já é bastante gente. Então, quando a gente... então, assim, isso tudo nos leva a um problema para quem compra a viagem, no caso de vocês, que estão ali intermediando a compra, de quando o fornecedor ele barateia muito o seu serviço, se corre o risco de ter alguns problemas de protocolo, de várias coisas, até de segurança mesmo desse hóspede. E aí, como é que se equilibra isso? Porque a empresa está sem dinheiro, então praticamente ela quer comprar o mais barato, mas às vezes o mais barato pode ser o mais perigoso. Como é que a gente equilibra aí essa equação? Gostei disso aí. Fernão, Uber, o que eu tenho visto das consultorias é que os clientes mesmo estão desconfiados quando os valores vêm muito baixos. Muito em linha com o que a Jordana e eu falamos, né? A preocupação realmente agora está mais com segurança e conforto e não custo. Não quer dizer que isso vai ser para sempre, mas no momento é. E então eu já vi mesmo clientes finais que eu assessoro falando, putz, mas essa tarifa está muito baixa. Será que esse cara limpa o quarto? Será que ele limpa o hotel direito, né? Será que ele tem sanitização? Então eu acho que nesse momento tá favorável, assim, tá para vocês hotéis
manterem, né, a margem saudável. Não sei, porque o mercado é muito grande, eu não posso falar por todas as empresas, mas em geral, com quem eu tenho contato, que não necessariamente é cliente, né, meu, da Loureiro Consultores, mas eu tenho contato com outras pessoas, todos têm uma noção de que tem um mínimo que eles precisam aceitar para garantir a limpeza, o conforto e segurança dos colaboradores dele. Eu concordo, e complementando isso, assim, de fato, eu acho que o momento é ruim pela demanda, né, Uber? Os hotéis realmente estão vazios, né? A procura está muito baixa. Até os voos que estão sendo vendidos estão sendo mais de bate-volta, então não está tendo demanda de hotel, bem menor. Mas o preço baixo hoje não é o que está ganhando, não. Até porque algumas empresas, elas já têm os seus hotéis até que preferenciais, né, onde elas não estão tão de olho nos valores. E a preocupação por, de fato, esse hotel está seguindo, ele tem um selo, existe um selo agora, né, de hotel, na hotelaria, que está seguindo os protocolos, que está fazendo tudo que manda lá, né, o protocolo. Então, as empresas estão pedindo isso, inclusive até em novas negociações, em bids que a gente tem visto, tem sido uma exigência de que se a gente trabalha com esse selo de hotéis como preferenciais. Então, eu acho que eu nunca sou a favor de baixar preço, tá? Eu, como comercial, eu tenho uma briga feia ali com questão de preço baixo, porque isso envolve, o preço, ele é diferente de valor, né? Então, assim, o preço é aquilo ali. A pessoa que está preocupada com o preço, ela não está preocupada em entregar qualidade e valor para a sua empresa, seja de serviço, seja de negócio, daquilo que ela está fazendo. Porque a linha final, ela vai dizer em outras condições. Tem coisas que eu não consigo mensurar, como é a qualidade e a segurança do seu colaborador. Ele vai estar no meu hotel, ele vai estar no hotel que está sanitizado, seguindo as normas. Isso tem um custo para que aconteça. Então, assim, Sim. isso para mim é inegociável. Então, o que eu ponho na mesa para o meu cliente isso é um fator inegociável que eu não consigo colocar na linha final de preço, mas é um valor para você. Então, é a forma como eu vejo e como eu tenho visto também o mercado se movimentar. Apesar da baixa demanda, a procura, quando é muito baixo o preço, os clientes desconfiam e não querem ficar. Até porque... Aí a Carol também pode me corrigir, né? Mas eu acho que é muito humano isso. Não basta ser, tem que parecer, né? Então, o viajante quer chegar num hotel que pareça limpo e seguro e desinfectado, com um totem de álcool em gel, com alguém passando ali toda hora com um mop no hall de entrada. Então, as redes não basta ser segura, vocês também têm que parecer, porque a segurança ela é muito relacionada à percepção, né? Nem sempre algum lugar é seguro, às vezes ele parece e não é, e às vezes o contrário também se aplica, né? Ele é e não parece. Eu acho interessante isso que você falou, né, Fernão? Porque, por exemplo, quando você não se preocupa com isso, né? Você vai lá só no preço, você não tem ali realmente um cuidado com a segurança e tudo mais, você não está arriscando só a saúde ali do seu funcionário, você está arriscando a imagem da sua empresa. Aquele funcionário, ele vai voltar, ele vai conversar com os colegas, né? Sim. Poxa, a empresa não se importa comigo. Será que esse é o ambiente que eu quero estar? Né? Então, acho que é isso, né? A gente tem que pensar em todas essas consequências. E é nessa percepção que mora a insegurança, né? Que mora a dificuldade das pessoas se sentirem confortáveis a retomar. O que, assim, que muita gente não sabe, e que eu acho que vale a pena a gente falar, é que, assim, viajar de avião, hospedar-se num hotel, pegar um Uber, alugar um carro, não é a mesma experiência que a gente tinha antes. São experiências que sofreram alterações. No imaginário coletivo, as pessoas acreditam que é a mesma coisa. Para quem não é um viajante frequente, não teve experiência de viajar, por exemplo, recentemente, imagina que os voos, o comportamento dentro do avião é o mesmo, que a hospedagem no hotel, você vai descer para um buffet de café da manhã. Isso não existe, tem hotéis que aboliram. A experiência é uma experiência nova, uma experiência diferenciada. E como a gente está falando que essa insegurança mora na percepção, né, no que a pessoa recebe de informação, a gente tem um papel muito importante de poder mostrar para esses viajantes que já vão ter que voltar agora ou que já voltaram, que as experiências estão adaptadas para fornecer mais segurança, né? O Uber, ele trouxe essa pergunta, pelo que eu vi, é do segmento de hotelaria, né, Uber? Os hotéis estão, gente, modificando detalhes sórdidos que antes a gente nunca imaginava. Por exemplo, eu fui hospedar, fez um calor danado aqui em São Paulo no final de semana passado, fui hospedar num hotel,
o controle remoto é dentro de um item que está sinalizado que ele foi higienizado, né? Tem uma carta da camareira falando né, segui os protocolos de segurança e de higiene para higienizar o seu quarto. Tudo está dentro de plástico, assim, é um consumo de plástico absurdo, mas para segurança, nesse momento, com a sinalização, um selo, uma etiqueta, que isso foi higienizado. Então, essa percepção de segurança ela é muito importante. Talvez um dever de casa para os gestores de viagens e de mobilidade que estão aqui com a gente é que eles façam isso ser mais comunicado, né? Que eles convidem hotéis, convidem representantes das companhias aéreas, a Vol está à super disposição para poder ajudar essas pessoas a terem uma visão de como que essas experiências de mobilidade de viagem se adaptaram para fornecer mais conforto e mais segurança. Jô, você acha que eu já era fã à distância da Vol depois que a Jordana falou do preço. E você está falando isso agora dos gestores. Eu sou fã de carteirinha agora da Vol, muito, viu? O Luiz, não precisa falar do ar-condicionado, não. A gente sabe que você está cansado de ficar em casa, por isso você quis ir ao fim de semana no hotel. Exatamente, eu ia falar isso, entendeu? Porque eu fiz a mesma coisa na semana passada. Peguei meus 2 meninos, eu falei, vamos embora, gente, vamos fingir que a gente está viajando com uma mala e vamos dormir uma noite no hotel. É mais um contexto de saúde mental, viu, Carol? Em casa, com o filho, que a maioria das pessoas, 2 crianças em aula online, é complicado. Muito. Com certeza, muita coisa para se preocupar, né? Com certeza. Tem alguns gestores aqui na plateia, eu estava dando uma olhada na lista de quem está presente, e eu acredito que muitos também estão tendo... no começo da pandemia eu falei assim, as viagens elas vão virar um evento em si, então tipo os eventos físicos foram pro virtual, né, pro digital, e as viagens corporativas, as que ficaram, viraram um evento em si, principalmente para o viajante, porque o viajante ele tem que pensar quantas máscaras eu estou levando, porque eu não posso esquecer de nenhuma, para não ter que sair comprando no meio do caminho. Então o checklist dele de coisas que ele não podia esquecer aumentou. Estou levando meu próprio álcool em gel, o avião não serve mais água lá dentro, então ele tem que comprar a garrafinha fora, que senão ele vai morrer de sede até ele chegar no destino. Então, o viajante teve que aumentar esse checklist, esse pré-cuidado, e eu tenho certeza que o gestor de viagens assumiu ainda mais um papel de conselheiro, de, tipo, os viajantes procurarem ele para ter uma ideia do que fazer, do que não fazer, principalmente. Não sei se tem alguém aí na plateia que queira comentar também, mas eu acredito que tenha muito ido por esse lado. Algo que transcende, né, aquela atividade de gestão administrativa, é um olhar muito mais humano. A Carol trouxe, qual foi o termo, Carol? Humanidade que você trouxe? Humanidade compartilhada, faz parte de um grande conceito, né, que chama autocompaixão, né, mas é humanidade compartilhada. É alguém com o microfone aberto. Isso. Deixa eu fechar aqui. Pronto, mutei. Boa. Esse conceito de humanidade compartilhada, a gente consegue aplicar ele todos os dias. Eu queria que a gente trouxesse para o pessoal algumas dicas de como que a gente pode trabalhar essa comunicação. A Jo falou muito da informação segura, né, da informação que contribui, não da informação que a gente vê na televisão 24 horas por dia. Como que a gente consegue ideias de campanhas, que tipo de abordagem, qual que é o approach ideal que vocês acreditam que a gente consegue aplicar amanhã com a equipe ali, né, em call, ou para quem está presencialmente ali no escritório com a segurança necessária? O que a gente pode trazer de dica prática para o pessoal que está com a gente? Bom, eu vejo, Lu, assim, o gestor de viagem, ele pode pegar, por exemplo, as pessoas que viajaram nesse período, para até explicar para a empresa, né, pegar os viajantes que precisam, passar um pouco mais de segurança, contar a experiência dele. Eu acho que isso pode ser muito enriquecedor e acalmar também as pessoas que estão um pouco mais aflitas, ansiosas e com medo de retomar. Eu acho que é uma ação super simples e que pode trazer muito valor e gerar mais segurança para esse viajante aí que precisa estar na estrada aí, né, voltando a viajar depois de um longo período aí afastado e vendo todas as notícias. Eu acho que pode ser algo simples e que pode trazer muito conforto e segurança para esse colaborador. Desculpa, quer falar, Carol?
Tudo bem. O que acontece? Eu acho que para além disso, né, de trazer esses exemplos aí de cases de sucesso, é interessante uma coisa que vocês vão sempre me ouvir falando, gente, que é a questão da escuta, né? Reúne ali, né, pessoas que são possíveis viajantes. Qual que é o seu maior medo em relação à viagem? Que às vezes a gente tenta adiantar, prever o que a pessoa vai pensar, qual que vai ser o medo da pessoa, mas às vezes tem alguma coisa ali, né, que ela tem receio que a gente não sabe, a gente nunca ouviu falar, tá só na cabeça dela, né? Então fazer, né, antes ali de uma apresentação, de um material, recolher esses dados, né? O que de fato, né, é medo ali para aquelas pessoas, né? E assim, uma provocação também, né? A gente sempre preocupa aí, ó, checklist de viagem, né? O que eu preciso levar, o que eu não preciso. Será que a gente não consegue desenvolver aí um checklist aí de saúde mental? Poxa, eu vi que eu achei que eu ia viajar super bem, cheguei lá na viagem, comecei a ter taquicardia e ficar sem ar porque eu estou muito ansiosa. O que eu posso fazer, né, para poder minimizar isso? Tem um espaço ali, às vezes, o que eu estou pensando, né? Quais são as alternativas para isso, né? Então, uma boa ideia também, né? Para além aí da preparação, né, de minimização aí de consequências que podem aparecer. Mas aí, gente, escuta é tudo para mim. Essa ideia do checklist é ótima, hein, Fernão? É ótima e, inclusive, essas técnicas aí de ansiedade são boas para quem tem medo de turbulência também, ajuda bastante para dar uma acalmada. Mas o que eu ia falar de comunicação, Luiz, assim, eu sempre fui muito voltado para ser omnichannel. Então, procurei sempre me comunicar com os viajantes, incentivo isso nos clientes, a falar por portal do viajante, se puder uma lista de transmissão no WhatsApp, se a empresa permitir. Se você tiver um WhatsApp for Business como Travel Manager, você pode, porque é um número da empresa. Um canal como o Yammer, como um Socialcast, que são tipo um Facebook corporativo, né? Dentro da empresa. Gente, me desculpa que me ligaram aqui, cortou a... Vocês estão me ouvindo? Não, estamos ouvindo sim. Então, aí, além do Yammer, do Socialcast, das redes sociais, mas acho que hoje uma coisa simples, tá? Que sempre eu procurei fazer nas empresas que eu atuei diretamente como gestor bater na porta do gerente, do diretor da área e falar assim, fulano, você vai ter reunião de equipe? Quando que é? Você me dá 5, 10 minutos para falar sobre viagens corporativas? Porque o cara já tem um tempo da equipe dele ali, todo mundo junto. Então, pede 10 minutos para ele e fala, olha, eu só quero me colocar lá à disposição, ouvir o pessoal, de repente trazer alguma coisa do tipo... olha, mudou tal protocolo, as máscaras nos voos domésticos, as companhias aéreas não estão mais aprovando máscaras que não sejam deste modelo, não use máscara de pano, não use máscara não sei o quê. São 10 minutos, já faz a diferença, vocês já levam a mensagem de vocês e mostram o valor da gestão de viagens. O que a gente tem feito na Vol, por exemplo, é produzido conteúdo em vídeo, porque às vezes o pessoal não tem a condição de estar online no momento da call, então a gente grava o vídeo e disponibiliza, seja num canal interno, seja por um e-mail. Eu queria agora pedir a Jordana para comentar com a gente como que as empresas, Jo, podem contar com essa cadeia de fornecedores, consultores, empresas que dão fornecimento do serviço final, para poder dar um apoio nesse acolhimento, nesse momento tão delicado. Bom, dentro da nossa plataforma a gente consegue ajudar bastante de várias formas, né? A gente tem uma parte de Duty of Care bem importante, aí, cuidando do viajante, dando segurança para o gestor. Mas esse ponto assim, que você falou no começo, né, Lu? Chamar uma companhia aérea, contar com o apoio do seu parceiro de viagens ali, chama uma companhia aérea, chama um parceiro de hotel, para poder explicar como é que estão hoje os protocolos. É muita informação, gente. O consumo de informação sobre Covid hoje é altíssimo e são milhares de fontes, milhares de formas, tem muita fake news, e muita coisa pesada, né, e ruim. Então, o excesso de informação, às vezes, que a gente consome, nos deixam muito apavorado e acaba que a gente não sabe o que tem que fazer, né? O que precisa ser feito. Essa parte da máscara, por exemplo, a gente mandou um comunicado super explicativo e simples para o viajante, porque às vezes a informação ela vem bem complexa, né? Então, a forma que a gente encontrou também de produzir conteúdos em vídeo, disponibilizar no nosso canal do YouTube, compartilhar,
Porque, e também para mudar um pouquinho ali o assunto, né? Só Covid, só Covid, só Covid. O que a gente pode fazer de diferente? O que eu posso fazer? O que o gestor pode fazer de diferente hoje para mudar a sua rotina? Então, a gente tem criado muitos conteúdos assim de enriquecimento, de novas maneiras de fazer as mesmas coisas, de forma diferente, mais lúdicas, mais simples, e que podem contar com a gente também. A gente tem muita parceria aí com os nossos clientes, a gente produz material em conjunto, a gente faz esses workshops em conjunto, e eu brinco que assim, os especialistas de viagens e do sistema, acaba que somos nós, né? Então contem com a gente, né? Contem com a gente. Então, é um pouquinho disso que eu queria deixar e o que a gente tem feito também. Muito bom. Pessoal, a gente está encerrando aqui, estamos nos últimos minutinhos. Eu queria perguntar se alguém quer fazer alguma pergunta. Já, Fernão, passou super rápido. Né? Muito rápido, muito rápido. Muito. É um tema muito sensível, né? Falar de saúde mental nesse momento é algo bastante sensível, mas, gente, é muito importante. O fato da gente não falar sobre isso nas empresas é um problema. E da gente não ter discussões e canais abertos para discutir como melhorar isso, principalmente com esse pessoal que precisa viajar e que precisa voltar a viajar, às vezes não está viajando agora, mas sabe que vai voltar a viajar e tem uma família, tem filhos, mora com, às vezes, algum parente de idade. É uma preocupação muito grande. Então, vamos olhar para esse pessoal com mais carinho, com uma empatia mais latente, para a gente conseguir fazer algo diferente para que eles tenham uma jornada de viagem mais segura e confortável. Quem quer fazer uma pergunta para a Carol, pode abrir o microfone, fique à vontade. Fernão, Jordana. Só um ponto mais desse olhar mais de compaixão com o outro, né, Lu, do momento que a gente está vivendo, é que ninguém está bem, né? Quase ninguém está bem. Então, todo mundo tem alguma preocupação, algum sofrimento, passando por alguém, e cada vez mais essa doença chega perto da gente, né? Perto de alguém que a gente gosta. Então, esse fato que a Carol bateu bastante do ouvir, a gente, enquanto gestor, enquanto empresa, que a gente possa sempre conseguir ouvir, né, o que estão perto da gente. Quando a gente compartilha uma dor nossa, um sentimento nosso, as pessoas se sentem mais próximas e quebra aquele gelo e você consegue ter uma relação mais de transparência e de confiança. Acho que eu queria deixar esse recado também enquanto gestor e enquanto líder aí de pessoas que a gente acaba sendo todos os dias. Boa, Ju, muito bom. O Tony fez uma pergunta, pediu para a Carol comentar sobre escuta ativa e CNV. Tony, a gente está querendo fazer uma talk, um meetup como esse, só sobre CNV para gestão de viagens e mobilidade, justamente para a gente desenvolver essa habilidade tão necessária para a gente quanto gestor. Então, eu vou pedir a Carol para dividir seu pedido ali em dois, para a gente deixar para falar de CNV nesse segundo momento, mas para poder falar sobre escuta ativa, Carol. Tem umas duas dicas, assim, de ouro, para quem quer praticar a escuta ativa? Gente, escuta ativa, ó, demonstrar interesse, né, verdadeiro, por aquilo que você está ouvindo da pessoa com quem você está conversando, né? Evitar julgamentos, né? Isso é muito importante. Prestar atenção na fala daquela pessoa, né? Genuinamente, tá? Evitar distrações, isso é muito importante, tá? Quando você está tendo uma conversa ativa. Fazer perguntas, né? E perguntas que estão relacionadas ali ao que aquela pessoa está te trazendo, né? Que estão de fato ligadas ali com os anseios que essa pessoa está trazendo para você, com esses medos, né? E é isso, assim, né? Acho que numa escutativa é sempre interessante a gente evitar de ficar trazendo contraponto ali, né? Ah, tenho medo disso. Não, mas você não pode ter medo disso, por exemplo, né? Isso aí não é nada agradável e você não está sendo ativo naquela escuta, você está sendo ativo na sua fala apenas, né? Então, essas são as dicas, assim, de ouro, né? Que eu dou, e é isso, a gente tem que estar sempre praticando, né? Que a gente, às vezes, pode pecar muito, assim, e invalidar, às vezes, né? As coisas que o outro está trazendo, né? Então, praticar isso é importante, né? E que bom que vocês vão fazer. Não é fácil, né, Carol? Uhum. Não é fácil, né? Praticar escutativa, a gente tem que estar preparado para isso, não é toda hora. Às vezes você está resolvendo um problemão e aí você não está preparado. É melhor você falar com a pessoa, olha, você me dá 5 minutos que eu preciso só me voltar para mim aqui agora para eu poder te dar a atenção que você precisa, né? Não tem nada de problema nisso. Voltar o seu foco mesmo para aquela pessoa, né? Isso mesmo, se dedicar. Pessoal, estamos encerrando. Eu queria só que Jô, Fernão e Carol, que vocês deixassem os seus contatos para quem quiser acessar vocês. Lu, tem muita gente que... Oi. O Uber tem uma pergunta. Ele chamou aqui no chat. Uber. Vamos lá.
Desculpa, não vi. Fala, Uber. Imagina, sem problema, sem problema. Para a Carol. Carol, estou todo esse tempo confinado, estou trabalhando no home office, tudo tranquilo, tudo bacana. Aí o meu chefe, Fernão, me chama e fala assim, Uber, montei uma agenda de viagens para você e a partir de agora você vai precisar fazer aí uma rotina mais forte de viagens. Eu sei que não é simples a pergunta. Como é que eu me preparo psicologicamente para voltar a viajar depois de todo esse tempo confinado? Enquanto viajante, Uber? Enquanto viajante. Eu sou viajante, estou todo esse tempo confinado, estou ali e tal, enfim. Já está mais tranquilo, está mais sossegado, enfim, o cenário. Só que até então eu estou praticamente há quase 2 anos sem viajar, né? Vou voltar a viajar. Como é que eu me preparo, né? E, de repente, talvez eu até tenha que falar para o meu chefe que eu não estou seguro, mas, enfim, como é que eu me preparo para esse momento? Primeiro, pensar, você está seguro? Se não, quais são as suas inseguranças? Faz um levantamento disso, né? O seu chefe, o seu líder, né? Se fosse o Fernão, acho que ele vai estar super aberto para ouvir ali, né? Sobre os seus anseios, né? Obrigado. Faz de conta que ele não está, né? Tem outra pessoa a quem você pode, né, recorrer para poder tirar dúvidas sobre esses anseios, né? Mas vamos agora, o cenário ideal, né? Seu chefe ele vai estar super aberto, né, e tudo mais. Ok, sei aquilo que eu tô com medo. Vou buscar informações em relação àquilo que eu tô com medo, tá? Informações confiáveis, porque muitas vezes a gente se lota ali, né, de informação que nem sempre está coerente, nem sempre está correta. Beleza. Vou pesquisar, vou precisar pegar um avião, vou precisar pegar um Uber, vou precisar pegar um táxi, né? Pesquisar como que está sendo, né, os protocolos ali em relação aqui, né? Poxa, percebi que durante aí esse tempo, né, sem viajar, sem ter muito contato com as pessoas, eu não estou bem, estou precisando de um apoio psicológico. Faça essa busca, né? E eu entendo que, assim, a gente precisa respeitar os nossos limites, né? Às vezes, poxa, ele vai te passar uma agenda super pronta. Você vai ter que, às vezes, falar com ele, olha, eu acho que a gente precisa flexibilizar isso aqui de alguma forma. Será que tem como? Né? Só que eu entendo que, às vezes, pode ser difícil da gente falar isso ali com a nossa liderança, né? Muitas vezes a gente pensa, poxa, se eu falar isso, ele vai achar que eu estou de má vontade, ele vai achar, né, que eu não quero trabalhar. Mas para e pensa, né, na sua trajetória ali com aquela liderança. Teve algum momento que ele te fez sentir daquela forma, de verdade, né? Ou será que é um medo ali, às vezes, com fundamentos em distorções que você está fazendo, né? Poxa, se eu virar para o meu chefe e falar que eu não estou confortável com essa agenda e que eu quero flexibilizar, o que de pior pode acontecer? Imagina esse cenário, né? Uhum. Poxa, será que o que eu estou esperando, né? Poxa, ele vai me demitir. Será que isso realmente tem base, né? E aí, quando a gente começa a pensar nos cenários possíveis, né, de uma possível conversa, fica um pouco mais fácil, né? E muitas vezes a gente, catastrofiza, né? Não, se eu falar que não, ele vai mandar embora, a conversa vai ser horrível, mas será que vai ser mesmo? Quando você precisou conversar com seu chefe antes, como que ele te acolheu, né? Será que vale a pena eu ter todo esse sofrimento, sendo que, no pior cenário, ele vai simplesmente, sei lá, mandar uma outra pessoa? Né? Sim. Então, é isso, fazer um levantamento de dados, né? E procurar uma abertura aí para esse diálogo, respeitar os seus limites e procurar ajuda, né? Caso seja necessário. Fit, responde? Fez sentido? Eu gostei da resposta. Total, eu acho que manda outra também. pessoa mesmo. Porque tem gente que não quer, mas tem gente que não vê a hora. Tipo a Jordana. Não vê a hora de já Jordana tá com a mala na desesperada. porta. Não vejo a Tô hora, desesperada Fê. para viajar. Tô botando até minha mala na esteira da academia para fingir que eu tô pegando lá. Outro dia eu falei para minha vizinha, põe a sua também pra gente brigar, que é a mesma mala e tal, com as confusões de doido para voltar de férias. Tô desse jeito. Então, concordo com a Carol totalmente. Eu acho que... Mas é muito importante isso, né? A gente Esse ponto da Carol, é criado, especialmente na cultura latina e brasileira, né? A gente é criado para não falar não diretamente.
como se falar não fosse ruim, e na verdade é o como você fala e não o que você fala, né, que pode ser ruim. A gente inventa 1000 desculpas, às vezes, para não ir no churrasco do amigo, porque não está com vontade, mas aí a gente fala tudo, assim, até que canivete choveu, porque a gente tem dificuldade de falar não. Então, eu concordo com a resposta da Carol por isso. E encerrando aqui minha parte, só você pediu, Luiz, meu contato é @fernãoloureiro no Instagram, no LinkedIn Fernão Loureiro, e o site da minha empresa é loureiroconsultores.com. E eu agradeço mais uma vez o convite, eu adorei discutir esse tema com vocês. Muito bom, Fernão, um prazerão ter você aqui com a gente de novo. O bate-papo foi super rico, gente. Infelizmente, a gente não quer ultrapassar muito tempo, a gente sabe que a gente está no fim do dia de trabalho, nós teremos outros, o Fernão vai estar com a gente em outros, a Carol vai estar com a gente em outros, a Jordana também. Jô, passa os seus contatos aí também e depois a Carol para a gente finalizar. Jordana, acho que ela... Jô? Oi, acho que travou aqui. Oi, estão me ouvindo? Sim. Estamos ouvindo. Ah, tá bom. Só deixar aqui meus contatos, o LinkedIn é @Jordana Souza, não, né? Jordana Souza. O contato por e-mail também, jordana@golval.com. E as nossas redes sociais aí da Vol, né, Lu, que a gente produz bastante conteúdo e muita coisa interessante para vocês poderem acompanhar. E lá você consegue ter contato direto com a gente também, comigo, com todo o time. Tem até uma Obrigada entrevista aí, obrigada por todo mundo que participou. Isso, é verdade. O seu contato e do Fernão, eu tenho certeza que a maior parte do pessoal que está aqui já tem. Agora, todo mundo deve estar com a canetinha na mão ali, olha, para pegar o contato dela. Carol, como que a gente te acessa para dar suporte para essas ações todas? Primeiro, eu queria agradecer, né, a gente, o convite. Acho que foi uma discussão muito, muito rica, leve também, né? Os meus contatos, o LinkedIn, meu nome é com K, tá? Caroline Nascimento Lopes. E o meu Instagram é Caroline Nascimento Psi, de psicóloga, tudo junto. Tá? E aí lá tem várias dicas, né, de como lidar com a ansiedade, né, como ter uma comunicação mais assertiva, né, que é super importante aí, né, para as lideranças, para os liderados também. E espero que vocês tenham gostado. Muito. Adoramos. Muito. Adoramos todos vocês aqui Carol, com a gente. muito obrigada. Mais Pessoal, uma Carol muito com obrigado. K, então. Mais uma Carol com K, mas tem a bem nossa diferente, hein, Carol com K. Fernão? Bem Eu sou diferente, super legal, né? gente. Obrigada. Isso aí, pessoal. Obrigado, gente. Obrigada, gente. Boa noite para todo Obrigado. mundo. Se cuidem. Obrigado por estarem com a gente mais uma vez. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau.